Boa noite. Olá, boa noite, Luci. Seja bem-vinda. Vamos só esperar mais um pouquinho. O som tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Emanuele, seja bem-vinda. Só aguardar uns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos, para nós começarmos. Ainda temos 2 minutos, estamos adiantados aí 2 minutinhos. Abri a sala um pouquinho antes. Vamos esperar os nossos amigos entrarem. Boa noite, Solon. Olá, seja bem-vindo. Temos ainda 2 minutos para o início, às 19. Para mim ainda são 19h58. Temos ainda 2 minutinhos para começarmos. É o tempo que as pessoas vão entrando. Elisângela. Então vamos já fazendo a nossa prece de início da noite de hoje, dos nossos trabalhos de hoje, da noite de hoje, que é o tempo que as outras pessoas vão entrando, né? Então eu convido vocês a fecharem os olhos, não como um ritual, mas como uma maneira de nos interiorizarmos, já que na noite de hoje nós iremos conversar sobre o autoconhecimento. Então é uma maneira de nós nos introjetarmos, de sentirmos a nós mesmos, de nos sentirmos mais conectados com a espiritualidade superior e também, e sobretudo, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, na noite de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para refletirmos um pouquinho sobre os teus ensinamentos, tentarmos, Senhor, angariarmos recursos para que consigamos efetivar cada uma das tuas lições, ainda tão distante de nós. É verdade, mas já estamos no caminho. Já temos a vontade de acertar o passo, Senhor. Já conseguimos te ver, te conhecer. Embora muitas vezes, através dos nossos equívocos, te abandonemos no caminho. Mas sabemos, Senhor, que teu amor é infinito e não nos abandona nunca. Nos ampara e nos socorre nos momentos em que mais precisamos. Abençoa todos os amigos que estão conosco na noite de hoje. Ilumina o nosso entendimento, a nossa fala, para que consigamos, Senhor, colher bons frutos das tuas palavras. Fica conosco, sereniza o nosso ser e dai-nos a paz. Então, pessoal, mais uma vez boa noite para quem entrou agora. Dizer que é um prazer enorme estar com todos vocês na noite de hoje. Eu sou Cacilda Silveira, sou trabalhadora da Associação de Médicos Espíritas do Piauí, da AME Piauí. E primeiramente quero agradecer ao Lex, né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo mais uma vez sobre tudo aquilo que o Mestre Jesus nos legou há mais de 2000 anos, né? Então agradeço a cada um de vocês que estão conosco na noite de hoje. E eu desejo, meus irmãos, que hoje nós tenhamos, que seja uma noite assim de uma profunda colheita espiritual para os nossos espíritos, que a gente consiga realmente
entender, internalizarmos e efetivarmos, né, as lições e as palavras de Jesus. Conhecimentos nós já temos muito. O que nos falta é prática, né, vivência, né, é exercício dessas virtudes que o Cristo espera de cada um de nós. Então, que hoje nós consigamos fazer essa colheita para os nossos espíritos, né? Hoje, eu trouxe um tema bem interessante. O mito de Narciso, uma proposta de autoconhecimento. Para que nós consigamos extrair dele a proposta do que nós vamos falar, do que nós vamos conversar na noite de hoje, que é justamente sobre o autoconhecimento. E aí você pode ficar curioso e dizer assim, mas como, Cacilda? Como é que um mito pode ajudar a me fazer com que eu me entenda melhor, a me descobrir quem eu sou, né? Pode me ajudar a entender quem eu sou. Sim, e muito, né? O que é um mito, né? Na verdade, vamos começar esclarecendo isso que é muito importante, né? O mito, ele é uma forma de explicação do mundo baseada na fé, no mágico, no sobrenatural, né? E todos nós, espíritos, né, que já viemos de outras vidas, com certeza e certamente fizemos uso dessa explicação de mundo para entendermos o que estava ao nosso redor e para entender quem somos também. Porque todo mito, pessoal, ele gera dentro do nosso inconsciente uma equivalência, né, que busca justamente nos ensinar a nos conhecermos melhor, né? O mito, se a gente for pegar, eu gosto muito de falar sobre a etimologia das palavras, porque eu acho que elas dizem muito para nós do que se trata, né? Se nós pegarmos a palavra mito, nós vamos encontrar dois significados. Um significado grego, né, e um significado latino. O grego, mito significa mirto, que significa discurso, mensagem. Em latim é o significado que eu mais gosto, né? Porque parece que pegaram a ideia principal, né? Do que ela significa realmente. Em latim, mito vem de mutus, né? Que tem a mesma palavra da etimologia mudo, né? Que é aquele que silencia, que não fala explicitamente, como se estivesse querendo esconder algo, querendo dizer mais do que o que está dizendo, né? Hoje nós poderíamos até dizer que se trata de uma mensagem subliminar, né? Como nós falamos hoje daquelas coisas que não estão bem claras, né? A gente diz estar nas entrelinhas, né? Como se tivesse uma coisa mais superficial, como se tivesse uma mensagem superficial que você vê primeiro e alguma coisa mais profunda que existe, que a gente mergulhe lá dentro e pergunte, se questione, né? E o que é que isso tem a ver com a vida, né? O que é que essa tradução do mito como mutus, como mudo, como aquele que não fala explicitamente, como aquele que deixa nas entrelinhas, como aquele que a gente precisa mergulhar profundamente, tem a ver com a nossa vida, né? E aí eu pergunto para vocês, a vida não é assim? Ela não tem uma mensagem superficial, corriqueira, e que de alguma forma também, ao mesmo tempo, tem uma mensagem mais profunda, que você precisa mergulhar lá dentro e se aprofundar? Embora muitos de nós vivamos a nossa encarnação inteira, né? E já tenhamos vivido por encarnações inteiras nessa superficialidade, né? Nessa mensagem aparente que a vida nos fornece, ela tem um significado mais profundo. E é para isso, né, que nós estamos aqui hoje, para a gente refletir justamente sobre essa mensagem interior que pulsa dentro de nós, né? De cada um de nós, como se nos quisesse alertar. Ei, a vida não é só passeio, né? A gente não veio aqui a passeio. Tem algo mais profundo que você precisa entender, que você precisa desenvolver, que você precisa compreender. Os mitos, eles geralmente narram a origem de algumas coisas. Na antiguidade, narravam sobretudo a origem das coisas físicas, né?
Como não existia ciência, como a ciência ainda não contemplava, os grandes pensadores ainda não existiam, esses mitos, eles explicavam as coisas através da fé, de uma forma sobrenatural, principalmente as coisas materiais. Mas o mito, ele não narra apenas as coisas físicas, né? Pois existem várias formas de nascimento. Quando a tua consciência, né, ela passa para um patamar mais alto. Quando você supera uma experiência dura e nasce para uma outra possibilidade de vida, nasce para uma outra resposta, aí tem nascimento. É uma forma de ver a vida diferente. É um estado de consciência que você conquista como um novo nascimento, como se estivesse nascendo para uma outra possibilidade de ver a vida. E é exatamente sobre essa dimensão psicológica, filosófica, metafísica do mito que nós iremos tratar hoje, né? Qual será a mensagem que está nas entrelinhas? A mensagem mais profunda que nós podemos encontrar no mito de Narciso? Que mensagem subliminar, né, vamos dizer, usando a nossa linguagem atual? Que mensagem subliminar Ovídio, que foi um poeta romano que escreveu o mito de Narciso, quis trazer aos mortais quando narrou esse mito, o mito de Narciso, né? E aí é preciso que a gente esclareça o que seja esse mito, né? Ele é um mito muito bonito, a grande maioria de vocês devem conhecer, né? Ele já foi bastante discutido desde a época de Freud, e ele abre espaço para inúmeras interpretações, né? Aqui a minha intenção não é analisar o transtorno de personalidade narcisista, porque eu não sou psicóloga, né? E nem psiquiatra. Nós iremos estudar um traço, né, do mito de Narciso relacionado ao autoconhecimento, dentro da análise desse mito, né? Então, Narciso, ele era um jovem muito belo, de uma beleza muito rara, né? Ele foi fruto, vamos dizer assim, de uma concepção atípica, né? Porque ele é fruto, na verdade, ele não é fruto de uma relação consentida. Ele é fruto de um estupro, né? A mãe dele, Liríope, que era uma jovem muito bonita, né? Foi sequestrada pelo deus do rio Céfiso e a violentou, e ela concebe, ela engravida de Narciso. E ele nasce belíssimo, né? Todos que o veem, né, se apaixonam porque ele é de uma beleza rara. E Liríope, né, sua mãe, fica muito preocupada com isso. E ela vai até o oráculo, né, e pergunta qual seria o destino do filho dela, de Narciso. E aí a gente pode se perguntar, poxa, por que ela estava preocupada, né? Não é bom ser bonito, não é bom, hoje essa questão da beleza é algo tão desejado por todos nós, né? Então não era bom ser bonito na Grécia Antiga? Não era isso, é porque essa beleza divina, ela era atributo dos deuses, né? Então quando um mortal nascia assim tão belo, é como se ele estivesse fazendo concorrência com os deuses, né? E ele passaria a ser mal visto, né? Porque os deuses não aceitariam a ideia de existir um mortal tão belo quanto eles. E o oráculo responde taxativo para Liríope, né? Narciso, ele vai viver, né, até o dia em que ele não se vê, em que ele não conseguir se ver. E Liríope entende, né, que o não se ver, que o oráculo estava falando para ela, o não se ver materialmente, né? E o que ela fez? Ela retirou de casa, da frente, por onde ele andava, todos os locais que refletissem alguma imagem e que Narciso pudesse se ver, né? Com medo da profecia do oráculo se concretizar, né? E assim Narciso cresce, nunca vê a própria imagem, né? Ele desconfiava, vamos dizer assim, que ele tinha algo que encantava as pessoas, porque todo mundo olhava para ele assim com uma admiração muito grande, né? E aí Narciso cresce em um determinado momento, né? Ele se depara com uma ninfa chamada Eco, né? Que é esse Eco mesmo que vocês conhecem, né? Aquele de repetir, né, várias vezes. A mitologia grega também tem uma explicação para o Eco, né?
ela era uma ninfa, desculpa, que foi castigada, né, pela deusa Hera, por conta do ciúme de Hera, achando que ela estava namorando com seu marido, né? E aí ela castiga Eco e tira dela a capacidade de falar, né? Ela só iria falar a última palavra que ela ouvisse de cada pessoa. Por isso é que o Eco, a gente quando fala Eco, né, ele repete Eco, 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 até fica se propagando no ar, né? Então esse foi o castigo que foi dado à ninfa Eco, né? E Eco, quando vê Narciso, se apaixona perdidamente, né? Cai de amores por ele. Só que Narciso rejeita o amor de Eco de uma forma tão agressiva, né? Tão rude, que daquele dia em diante ela se isola nas montanhas, sem comer, sem beber, e acabou morrendo de fome e de sede. Afrodite, que era a deusa do amor e das relações, vendo aquilo, resolve intervir, né, a pedido de outra deusa, a deusa da justiça. E ela então castiga Narciso a passar pela experiência de viver um amor impossível, né? Então Narciso volta, num determinado dia ele resolve caçar, né? E ele fica com sede e se depara com um rio de águas cristalinas, né? E ele se apaixona para beber água, e nesse momento ele vê a própria imagem refletida nas águas do rio. E ali ele passa dias a fio, apaixonado pela própria imagem. Não bebe, não come e termina sucumbindo, assim como Eco, que foi desprezada por ele. Então esse, meus amigos, é o mito de Narciso, né? E aí qual é a mensagem que a gente pode enxergar, retirar aí das entrelinhas desse mito, né? Aquela que fala querendo falar mais, como diz o próprio significado da palavra mito. Aquela mensagem que está em off, que está dita de forma subliminar, né? Como eu falei, esse mito, ele dá margem para inúmeras interpretações, né? Mas a que vai nos interessar hoje é sobre a importância do autoconhecimento, né? É como se Ovídio, né, ao escrever o mito do Narciso com relação ao autoconhecimento, nos dissesse: uma vida sem conhecimento de si mesmo é uma vida mal vivida. É uma vida que se perde nas águas do rio da nossa existência. Passar pela vida sem se deparar uma única vez consigo mesmo é o mesmo que morrer. É uma vida que não vale a pena ser vivida, né? E aí eu pergunto a vocês, quantos de nós se depara consigo mesmo ao longo de nossa existência? Nós temos feito esse exercício de nos reconhecermos, de nos vermos, de olhar para dentro. Nós temos lutado por esse processo de autoconhecimento. E o que, afinal de contas, o que é autoconhecimento? Como é que nós podemos embarcar nessa viagem, né? Rumo a esse autoconhecimento. Essa viagem, talvez a viagem mais importante que nós possamos fazer na vida, que é essa, para dentro de nós mesmos. E que muitos de nós fogem, né? Muitos de nós não se sentem encorajados porque muitas vezes podem não gostar do que vão encontrar, né? Sem nos darmos conta, né, que para nós termos a vida que queremos, para que nós tenhamos passemos por esse processo da reforma íntima, nós só iremos conseguir se fizermos essa viagem, né? Quando eu comecei meu curso de filosofia, no livro Mundo de Sofia, ele diz uma coisa assim, the best, né, para quem quisesse conhecer. E o autor, né, foi um best-seller durante aí muito tempo, O Mundo de Sofia, de Austin Gardner, né?
ele diz que quando nós somos crianças, nós somos filósofos em potencial, porque nós nos admiramos com as coisas à nossa volta e questionamos tudo sem cessar. Uma criança pergunta o tempo inteiro, por que isso, por que aquilo? Mamãe, por que essa parede é verde? Por que existe televisão? Por que o céu é azul? E a gente vai tolhindo essa capacidade de questionamento dos nossos filhos. Porque muitas vezes, pela nossa ignorância, por não termos respostas para tudo, porque nós não somos obrigados a termos respostas para tudo, né? A gente não cresce, o mais importante para nós não são as respostas, são as perguntas. Tem até um canal, né? Tem até uma propaganda do canal Futura, que é bastante veiculada aí na televisão, que ele faz uma série de questionamentos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A zebra é branca de listas pretas ou é preta de listas brancas? Por que nós bocejamos ao vermos outra pessoa bocejar? E aí no final ele diz uma coisa interessante. Porque o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, né? É a nossa capacidade de questionamento que nos move, né? E que nós, infelizmente, vamos perdendo ela ao longo de nossa vida, ao longo de nossa existência. E quando nós perdemos a capacidade de questionar as coisas ao nosso redor, nós não questionamos mais nada, né? Vivemos numa sociedade massificada, padronizada por comportamentos que são impostos por ideologias, né? Foucault, que é um filósofo francês do século XX, ele diz que hoje em dia nós não temos mais nem subjetividade. Até a nossa subjetividade é produzida. O que eu desejo realmente são de fato são necessários os desejos que eu tenho, ou são produzidos e repassados para mim, assimilados sem o menor senso crítico, né? Então, quando a gente perde a capacidade de questionar as coisas que estão ao nosso redor, fica cada vez mais difícil e mais distante eu olhar para mim mesmo e me questionar, né? Se nós não nos colocamos com esse status de aprendizes da vida, né? Nós não crescemos, pessoal, nós não avançamos, né? Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Quem deseja se autodescobrir precisa assumir essa posição de aprendiz, de humildade diante de si mesmo. Platão dizia que o maior inimigo de quem deseja aprender alguma coisa é pensar que ele já sabe. Porque se você acha que você já sabe, você não anda, não caminha, né? É assumir a postura que Sócrates tinha quando dizia só sei que nada sei, né? Quando a gente se coloca com humildade frente ao conhecimento, frente a nós mesmos, né? Sócrates andava pelas ruas de Atenas interrogando os transeuntes, né? Fazendo com que as pessoas colocassem para fora respostas que elas tinham dentro delas mesmas, né? Ele dizia que ele era um parteiro de almas, porque sua mãe, por isso é que esse método ficou conhecido como maiêutica, né? Que significa parir. Ele dizia que fazia as pessoas parirem, colocarem para fora a própria alma, né? Sua mãe era parteira mesmo, parteira de fazer partos de corpos, e ele dizia que ajudava as pessoas a parir conhecimentos, a dar à luz, colocar para fora essas verdades que cada um de nós já tem, né? Então essas respostas, elas estão dentro de nós, né? E como é que a gente faz para ter acesso a essas verdades, né? Às vezes a gente se angustia e diz, poxa, as respostas estão todas dentro de mim. E como é que eu faço para ter acesso a essas verdades, né? Eu olho, não enxergo nada, né? Tem um conto indiano que é bem interessante, que ele diz que quando os deuses eles criaram o mundo, e que deram ao homem a natureza divina, essa essência divina, eles chegaram à conclusão de que nós, seres humanos, só poderíamos ter acesso a essa natureza divina quando nós estivéssemos preparados. E aí eles resolveram esconder essa natureza divina para que nós não encontrássemos tão facilmente, só quando já estivéssemos maduros e preparados, né? E aí um Deus diz, onde é que nós vamos esconder essa natureza divina, né? E aí um Deus deu a ideia, não, vamos esconder
no profundo da terra, num lugar bem profundo, lá no núcleo da terra, né? E aí o Deus Brahma disse logo, não vai dar certo. Os homens, eles são muito curiosos, bisbilhoteiros, eles vão cavar até encontrar essa natureza divina. E aí outro deu a ideia, vamos colocar nos fundos dos oceanos, né? E Brahma disse logo, não vai funcionar também. Porque os homens, eles têm uma imaginação muito fértil, eles moverão rios e mares, mas encontrarão essa essência divina antes de estarem preparados. E aí Brahmanes teve uma ideia. Ótimo, então eu vou esconder a natureza divina dos homens dentro do último lugar que eles vão procurar, que é dentro deles mesmos. Está dentro de nós, pessoal, né? Então, para que eu possa fazer essa viagem, esse mergulho, eu primeiro preciso assumir a minha ignorância frente a isso. Me colocar como aprendiz diante de mim mesmo, reconhecendo que muito precisa ser desbravado. E isso exige um trabalho de investigação profunda. Como se nós fôssemos um livro, que nós tivéssemos que pegar ali pelas entrelinhas, que nós estivéssemos lendo pela primeira vez. E aí a gente vai rastreando o nosso movimento pela vida, descobrindo quem nós somos através das nossas atitudes, das nossas escolhas, das prioridades que nós temos, de como nós tratamos as pessoas. E isso vai trazendo à tona certos valores mal trabalhados, certas virtudes que também nós já conseguimos angariar. Vai trazendo certas coisas bem resolvidas e outras não. E isso vai nos dando uma margem de estudo de nós próprios, porque nós vamos encontrando a nossa identidade. Quem somos nós? É tão difícil a gente responder essa pergunta, né? Se eu perguntasse para Fabiana, Fabiana, quem é você? Eliette, quem é você? Roberto, quem é você? Cacilda, quem é você? Né? A gente fica meio sem respostas. Mas se eu dissesse assim, Roberto, diga quem é a Eliette. Na mesma hora, se o Roberto conhecesse a Eliette, ele ia descrever ela por inteiro. Porque nós somos experts em falar dos outros. Mas somos péssimos para falarmos de nós mesmos. Porque não nos conhecemos. Porque não nos enfrentamos. Porque não fazemos essa viagem para dentro de nós mesmos. Então, o primeiro passo foi eu descobrir essa minha identidade. Quem eu sou? Lá no meu registro, todo mundo tem uma identidade, né? Lá tem dizendo meu nome, o dia em que eu nasci, o nome dos meus pais, a cidade onde eu nasci e é me dado um número de registro. Mas isso diz realmente quem é a Cacilda? Quem é a Cacilda de fato? Não diz, né? E uma boa dica, pessoal, para nós descobrirmos a nossa identidade, é sabermos onde é que nós estamos, em que momento evolutivo nós estamos, né? A doutrina espírita nos diz que nós, espíritos individualizados, com E maiúsculo, né, desde que adquirimos consciência e, consequentemente, liberdade, somos a soma de várias vivências, né? De erros, de acertos, né? Desde que nós éramos princípio inteligente. Como nós não temos acesso a todas essas informações do passado, né, para nos conhecermos na totalidade, se nós conseguirmos nos conhecermos, nos enxergarmos, pelo menos nesta encarnação, sabermos como eu estou agora, né, já é um grande passo, né? E o que a gente observa é que nós não conseguimos, muitas vezes, descobrir nem quem nós somos nessa encarnação. Eu não sou a Cacilda, eu estou a Cacilda nessa encarnação, né? E o primeiro passo para identificarmos onde nós estamos, né, é você prestar atenção. A primeira dica, né? Observe o planeta que você está encarnado. Então não adianta nós termos grandes ilusões. A grande maioria de nós que estamos aqui somos espíritos inferiores, porque somos condizentes com a psicosfera e com a natureza de um planeta de provas e expiações. Salvo os que estão aqui em missão, que são raríssimos, e é muito fácil de nós identificarmos esses espíritos superiores,
que se encontram aqui em missão, né? A grande maioria de nós está aqui é para expiação e provações, né? Nós fazemos parte de um mundo de provas e expiações. Tem um amigo meu que diz assim, o grande problema é que nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações e queremos ter uma vida de um espírito que já é lá do mundo ditoso e feliz, né? Então não dá certo nunca, né, pessoal? Tem um ditado bíblico que ele diz assim, pelas vossas obras vos conhecereis, né? Mas prestem atenção, quando eu pergunto e eu digo pelas vossas obras vos conhecereis, eu não estou dizendo quem eu sou na minha totalidade. Eu estou dizendo quem eu sou agora. Quais são as obras que eu tenho nessa minha encarnação? Eu consigo enxergar isso? Né? Se eu olho o meu rastro pelo mundo, eu consigo identificar. Se eu olho que tipo de pegadas eu tenho deixado para trás, que marcas eu deixei por onde passei, eu vou descobrir em que momento evolutivo eu estou. Se eu olho para trás e vejo um rastro de destruição, eu não posso imaginar que por ali passou um cisne, um coelhinho, né? Deve ter passado um animal maior por ali que deixou toda aquela destruição. Que tipo de pessoa deixaria aquelas pegadas? Então observe nos lugares por onde você anda, né? No seu ambiente de trabalho, na sua casa, como ficam as pessoas quando você está e como elas se comportam na sua ausência. Que tipo de rastros, de pegadas eu tenho deixado nessa minha encarnação? Não se pergunte, eu sou uma pessoa tolerante, ir para frente do espelho e fazer aquela velha pergunta, eu sou intolerante? Porque, pessoal, Jung, ele dizia que nós sofremos de uma coisa chamada ego inflado, né? Nós estamos no primeiro degrau aqui e imaginamos estar lá no quinto. Então, quando a gente se pergunta, a gente vai responder com ilusões. Geralmente, a gente responde com ilusões, né? A não ser que você já seja um espírito evoluído e consiga realmente responder, né, com a verdade. E se você é um espírito evoluído, você nem precisa mais fazer essa pergunta. Você já tem consciência de quem você é, né? Que tipo de eco eu tenho deixado nos lugares onde passei, né? Observe nas situações que exigiram de você que você fosse tolerante, como foi que você reagiu. E aí você vai descobrir se você é tolerante ou não, né? Em que situações de minha vida exigiram que eu tivesse paciência? Em que situações de minha vida exigiram que eu tivesse bondade? Em que situações de minha vida exigiram que eu fosse uma pessoa honesta? Como eu me comportei diante dessas situações? É uma boa pista? É um bom caminho a trilhar para que você realmente se conheça. Conheça as virtudes que você tem. Conheça também os vícios que você ainda tem, porque todos nós temos. É próprio de nós aqui. Se aqui estivéssemos aí, já totalmente purificados, né? Nós estaríamos aqui em missão, né? Então não estaríamos mais estagiando aqui num planeta de provas e expiações. Já teríamos galgado aí para um planeta mais evoluído, né? Outra pergunta importante, pessoal, que a gente precisa se fazer nesse processo de autoconhecimento é onde eu quero chegar. E aqui é diferente da pergunta anterior, onde eu tinha que olhar para trás para ver que tipo de rastros eu tenho deixado no mundo. Aqui a gente se projeta no futuro. Aqui requer muito mais imaginação do que observação, né? Você vai se perguntar no futuro e se perguntar, no final da minha vida, o que eu gostaria de ver dentro de mim, né? Quais seriam os passos que eu gostaria de olhar para trás e enxergar? O que seria cálido para a minha alma? O que daria consolo para o meu coração? Saber que eu beneficiei as pessoas, saber que eu melhorei enquanto estive aqui, saber que eu acrescentei algo ao passar pela vida delas.
e saber que eu estou saindo daqui melhor do que quando cheguei. Que estou em paz com as terras e os céus, né? Que eu fiz o melhor que pude. Eu não fui perfeito, né? Mas fiz o que pude. Porque, como diz a Helena Blavatsky, né? Quem faz o melhor que pode, fez tudo o que poderia se esperar dele. Então, aqui, onde é que você quer chegar? Você já se perguntou? Que tipo de vida, de valores eu projeto para o futuro em minha vida? Que tipo de virtudes eu queria me deparar dentro de mim quando chegasse o momento de eu sair daqui? Né? Então, outra pergunta importante para quem quer se conhecer, isso aqui, pessoal, não tirei de nenhum manual de psicologia, né? Me perdoem até os amigos psicólogos que eu estou vendo que estão aqui, mas das minhas vivências do curso de filosofia, que a gente se depara muito com a questão do autoconhecimento, né? Que a gente trabalha também essas questões, né? Então, outro ponto muito importante é o que me paralisa. Eu já sei onde eu estou, eu já sei aonde eu quero chegar. E por que eu não consigo ir? O que é que me paralisa? O que é que está impedindo de eu deixar brilhar essa minha luz? Porque nós temos luz e Jesus nos diz, deixai brilhar a vossa luz. Então, o que é que me paralisa? O que é que me impede de fazer com que essa luz venha à tona, né? Por que eu temo tanto isso? O medo, né? Por que eu tenho medo? O medo é algo que mais nos paralisa, né? Então, com certeza, se você teme tanto isso, é porque você tem medo de perder. O medo, ele geralmente está relacionado com a perda, né? E por que a gente não se pergunta, se eu perder isso, que eu temo tanto perder, o que é que isso mudaria em minha vida? Eu continuaria vivo? A não ser que você tenha medo de perder a própria vida, né? Porque aí já é outro raciocínio, né? As coisas essenciais estariam mantidas se eu abrir mão disso que está paralisando o meu processo de crescimento? Sim. Se eu chegasse à conclusão, sim. Então, por que você as teme? Então, um dos elementos que mais nos paralisa é a não aceitação da perda. E um dos esquemas que a gente usa para lidar bem com isso é justamente a aceitação da perda. Porque assim você desmorona a ameaça. Não tenho mais medo dessa ameaça, consequentemente não tenho medo do que ela possa me retirar. Eu não gostaria de perder isso. Mas se eu perder, vou continuar vivendo da forma mais digna possível, com a maior dignidade. Então, quando nós investigamos os nossos medos, o que nos paralisa, né? Estamos lidando bem com as situações que a vida nos apresenta. Daqui a pouco eu estou rastreando as próprias armadilhas onde a minha identidade está aprisionada, né? E aí eu consigo enxergar melhor onde eu estou, né? Quais as virtudes, o que eu quero encontrar para o futuro, qual é a Cacilda que eu quero me deparar lá no final da minha vida. Outra pergunta importante é, o que me traz felicidade e o que me traz tristeza? Se eu perguntasse para você, né, qualquer outro dado assim bem óbvio, geralmente vocês saberiam me responder na ponta da língua, né? A gente olharia as estatísticas, a gente sabe encontrar o que está posto aí no mundo, né? Mas fazendo uma investigação do seu dia, tente ver qual é a situação que lhe provoca uma felicidade real e uma tristeza real. Procure conhecer melhor qual é o fator da tua verdadeira felicidade, da tua verdadeira tristeza. E não uma máscara social que você usa para gostar do que todo mundo gosta e para rejeitar o que todo mundo rejeita. Voltando novamente para o pensamento de Foucault, isso é uma das coisas que mais nos afasta da nossa identidade, de quem nós somos realmente. Nós estamos quase vivendo novamente quando evoluirmos em grupo, né? Nós somos um grupo social e a gente não tem como fugir disso. Mas eu preciso, mesmo dentro da coletividade, ter a minha individualidade. Muitas vezes a gente se comporta de uma maneira
para agradar muito mais um grupo do que a mim mesma. Né? Então, o que é que realmente te faz feliz? O que é que realmente te causa tristeza? Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que não nos trazem prazer, que não nos trazem felicidade. Repetindo padrões de comportamentos que estão aí impostos, né, por uma ideologia dominante, né, e que a gente assimila sem o menor senso crítico. Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, né? A gente diz muito, tem muito discurso de dizer eu quero ser diferente. Mas na hora que você vê o diferente, geralmente esse diferente ele é discriminado. E aí todo mundo quer voltar, não, eu quero ser igual a todo mundo. E com isso a gente vai perdendo e se distanciando cada vez mais da nossa individualidade. Essa viagem para dentro, ela vai ficando cada vez mais difícil, porque eu vou me perdendo na multidão. Chega um ponto que eu não me reconheço mais. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu gosto, tudo que eu sou é ditado de fora para dentro e não de dentro para fora. Então é importante que você saiba reconhecer quais são os verdadeiros motivos da tua felicidade, da tua tristeza. E se esses motivos de felicidade não estão pautados em algo que se dissolve facilmente, geralmente nos bens materiais, que são temporários, que são efêmeros. E quando tu coloca o maior valor da tua vida em algo que não é eterno, que se dissolve com facilidade, a tua felicidade vai junto, lógico. Porque é próprio do plano material ser efêmero, ser passageiro. Né? Bauman fala muito bem disso, quando ele nos fala sobre a modernidade líquida, onde tudo se dissolve, onde as relações são liquefeitas, onde as pessoas se coisificam. Isso é fruto do momento histórico em que nós estamos vivendo. Então é importante que a gente descubra isso também, né? O que te faz feliz? Onde tu tens colocado a tua felicidade? E outra pergunta interessante, pessoal, é você se perguntar: quando é que eu me decepciono comigo? Será que eu me decepciono comigo? Garanto que sim, né? Naquele momento em que a gente faz jus aquelas palavras, né, de Romanos que diz assim: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Quantas vezes, né? A gente cai, a gente faz justamente o que é errado, né? Sabendo o que é o certo. Então, quando você começa a investigar, a questionar você mesmo, você vai fazer uma descoberta preciosíssima. Você vai encontrar o seu verdadeiro código de ética. Você vai saber o que te fere. Quais são as atitudes que não estão de acordo com aquele algo que é muito legítimo que você acredita. Santo Agostinho, ele tem até uma receita, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de receitinha, né? Porque tá pronta lá. Que era um filósofo medieval, mais especificamente da filosofia patrística. Ele nos dá uma dica bem interessante. Ele diz que é para nós, não vou repetir ipsiliter as palavras porque não me recordo agora, mas ele diz mais ou menos assim, né? Que quando ele viveu na Terra, quando ele chegava no final do dia, ele interrogava a própria consciência dele, né? Revistava mesmo, perguntava se no final daquele dia alguém, né, teria alguma queixa contra ele, se algum momento do dia ele tinha faltado com algum dever, né? Nós não temos o hábito de fazer isso. Muitas vezes a gente sai do trabalho para casa no corre-corre, e corre e volta, e corre e volta, e dorme no outro dia tá do mesmo jeito, né? Muitas vezes a gente não faz essa investigação. Quais são os teus valores éticos? Quais são os valores morais em que você tem pautado a sua existência? Se são valores morais, por que você não consegue segui-los? Por que muitas vezes a gente age mesmo com imoralidade? Porque a falta de moral é imoralidade mesmo. Cavando um precipício onde a gente mesmo mergulha, né? Então, só quando a gente conhece os nossos erros
é que você consegue se iluminar. É que nós conseguimos nos iluminarmos. É assim, quanto mais de dentro para fora, quanto mais eu me ilumino dentro, mais eu me conheço, né? Maior a minha capacidade de lançar luz à minha volta. Autoconhecimento, ele traz autoiluminação. Então, se eu consigo iluminar o meu interior, fica mais claro até de eu conseguir ver quem eu sou, né? O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo que vai contra aquilo que eu acredito? E lembrando, né, uma penúltima pergunta é: o que é que eu posso fazer pelos demais? Lembrando que esse trabalho de autoiluminação, pessoal, ele é individual, mas ele não é solitário, né? Deus nos fez para nós evoluirmos juntos. O outro é mola propulsora para o meu crescimento. Porque nós viemos aqui para desenvolvermos virtudes. Virtudes é do reino da praxis. Eu só consigo ser virtuando cometendo atos de virtude, né? Eu só sou bom se eu tiver pelo menos uma outra pessoa para eu fazer alguma bondade para ela. Senão eu não consigo desenvolver a bondade. Eu só consigo desenvolver a paciência se eu tiver o outro para que eu consiga desenvolver atos de paciência para com ele, né? Então, o que é que eu posso fazer pelos demais, pelos que estão, principalmente pelos que estão à nossa volta, né? Na maioria das vezes, né, nós damos aos outros aquilo que nós gostaríamos de ter. E às vezes, aquilo que é maravilhoso para mim não é necessariamente para o outro, né? Então, empatia, que é uma palavra tão falada no momento, não é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você olhar aquela situação com os olhos do outro, para que você entenda por que é que ele age daquela forma, por que é que ele pensa daquela forma. Só quando você conseguir realmente fazer isso é que você vai conseguir estender a mão. E, consequentemente, conseguiremos exercitar uma das maiores virtudes que nós precisamos para quem quer crescer, para quem quer se auto-iluminar, que é o perdão, né? A gente só consegue perdoar quando a gente entende, através, vendo pelos olhos do outro, pelas lentes do óculos do outro, por que é que ele age daquela forma. Porque enquanto eu estiver olhando com as minhas lentes, eu não vou conseguir compreender e, consequentemente, eu não vou conseguir perdoar, né? A empatia, pessoal, ela é serviço de investigação rigorosa. Esse trabalho de você olhar para o outro, de você compreender o outro, é um trabalho minucioso, que muitas vezes a gente não consegue fazer nem conosco mesmo, né? Mas é um trabalho que só acontece quando existe amor, né? Eu só consigo fazer isso pelo outro quando eu desenvolvo o amor, né? Que é o único caminho possível. Porque eu começo a enxergar que o meu universo, que a minha maneira de viver a vida, que a minha maneira de enxergar a vida não é a única. Que nós somos rodeados por outras pessoas e que nós impactamos a vida dessas pessoas através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. E à medida que eu me conheço, à medida que eu me auto-ilumino, eu estou iluminando aqueles que estão à minha volta. E possibilitando, através do meu exemplo, que as outras pessoas também façam o mesmo. Olha só que responsabilidade, né? Cícero, que era um filósofo romano, ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia assim: certifique-se que ao entrar na vida de alguém, você será motivo de soma e nunca de subtração. Se nós fizéssemos esse questionamento ao adentrarmos o território sagrado da vida do outro, seria maravilhoso, não é? Se eu tivesse em mente sempre, né, acrescentar, ao invés de subtrair,
nós não teríamos tantos problemas que nós temos hoje em dia. A grande maioria de nós, o nosso grande problema é que nós só queremos ganhar, acumular, mas não queremos doar, né? Só queremos soma para nossas vidas. Mas nós estamos sendo essa soma na vida do outro? Tudo isso é trabalho de autoconhecimento. Se eu me conheço, reconheço que eu não sou perfeita, reconheço os meus erros, eu vou conseguir trabalhar para modificá-los. Né? A gente só consegue se modificar para impactar o mundo, para impactar a vida das pessoas, se nós nos conhecemos. Se nós não fizermos esse trabalho de olhar para dentro de cada um de nós não iremos conseguir. Eu só consigo modificar um vício se eu reconheço que eu tenho ele. Se eu não reconheço, como é que eu vou conseguir modificar? Eu vou passar a vida inteira os outros me dizendo: fulano, você tem esse defeito. Não tenho, porque eu não reconheço em mim, eu não enxergo, eu não me olho, eu não conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu estou aqui, né? Muitos de nós vivem aí uma vida inteira na superficialidade, achando que viver é só pagar contas, né? Sair, para muitos beber, passear. Não estou dizendo que isso não é necessário. O corpo material ele é muito importante para o progresso do espírito. Agora a gente precisa entender que, se tratando de seres humanos, o espírito, o lado espiritual, ele se sobrepõe ao lado material. E a gente vive mergulhado na matéria. E esquece que o nosso caminho é esse acesso espiritual. Essa vida aqui não é a vida verdadeira. Ela é passageira e muitas vezes tão curta para alguns, né, de nós. Vivemos isso nesse momento. Quantas pessoas se despediram de nós, né, nessa pandemia? Saíram daqui sem saber nem quem eram. Né? O que vieram fazer aqui? Qual é a proposta? Porque não é possível que nós tenhamos caído aqui de paraquedas e que não tenhamos vindo fazer nada. Não é? Tem um plano maior para cada um de nós. E esse plano maior a gente só encontra quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Lembram lá do que o conto indiano disse, né? Tá guardado dentro de você. É o último lugar que você vai procurar, mas tá guardado dentro de você, né? E aí, pessoal, isso era o que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje. Essas pequenas reflexões. Eu tenho certeza que vocês são capazes de elaborar inúmeros outros questionamentos em busca, né, desse autodescobrimento, em busca dessa ida para dentro de vocês, né? Para que vocês se tornem rastreadores das identidades de cada um de vocês. Tem uma música do Milton Nascimento que ele diz assim: eu caçador de mim, né? Eu descobridor de mim. Olha que coisa linda. Se cada um de nós assumíssemos esse papel, né, de nos rastrearmos, de nos caçarmos no sentido de nos buscarmos mesmo, né? E tem duas frases, né, que eu gostaria de terminar, que sintetiza bem o que nós falamos e conversamos na noite de hoje, né? Uma é de Chico, que chega até nós através de André Luiz, quando ele diz assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E só a humildade, e sem humildade é impossível de sermos felizes, né? Lembra aquele ponto que a gente colocou no início? Humildade, né? Capacidade de nos colocarmos aprendizes da vida, de si mesmos, né? Abrirmos mão de acharmos que nos conhecemos, não nos conhecemos, a gente não consegue conhecer a nossa identidade de hoje, nessa encarnação, que dirá para trás. A gente tem pistas, né? A gente pode seguir essas pistas, como a gente conversou na noite de hoje, né? E o mais importante, pessoal, para mim, fundador da ética, né, no mundo ocidental, que é Sócrates, ele
passou a vida inteira dizendo que nada sabia. Talvez vivia num momento e num período histórico onde as pessoas tinham essa ânsia de autoconhecimento. Por isso mesmo estava escrito lá no pórtico do oráculo de Delfos, né? Como os antigos vêm nos legando há tanto tempo, que também é uma das lições tão faladas no Evangelho. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o único caminho possível, né? Para quem quer crescer, para quem quer se autoeliminar. E aí eu termino a minha fala com um pensamento de Joana, que ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, mas aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Dizer que eu sou muito grata a cada um de vocês pela paciência. Tem aí amigos queridos que eu não vejo há tanto tempo, a Ângela, né? Dizer que foi um prazer enorme estar com vocês na noite de hoje. E eu espero que, de alguma forma, as reflexões de hoje tenham trazido para vocês, tenham instigado, despertado, provocado em vocês essa vontade de seguir nessa viagem rumo ao autoconhecimento, de procurar descobrirem-se um pouco, de saírem um pouco da superficialidade, voltassem para si mesmos e descobrirem, né, o Deus que habita em cada um de nós. Então tenhamos todos uma boa noite, um grande abraço e muito obrigada.